Peraí. Pronto. Podemos. Now we can begin. Ai, Deus. Eu fico achando legal a galera. Fernando. Seu vídeo assiste legal aí. Seu vídeo o quê? Ele está chamando os seguidores para assistir. Está entrando em contato. Olha a palhaçada, meu Deus. Como se tivesse Esse jeito com a cabeça que parece um ovo. Deve ter visto. Beto é aquela voz que ninguém tá ligado. Não é não, Beto? É, aparece no vídeo. Só a voz dele. Produção. Ai, Deus. Gente, que calor, meu pai é eterno. Isso fica salvo Só se você ressalvar, né? no IGTV. É, se tem a opção. Vou comer pra pão. terminar. Não no meio da live, muitas. Não, galera, eu tô comendo pão aqui, espera um pouquinho aí, por favor. O que foi? Vou cortar um negócio aqui, fica acertando meu dedo aqui. Que? Oi. Ai. O homem disse que as pamonhas ficaram grandes demais, aí tinha uma palha, que a pamonha ficou grande demais. Aí vendeu por R$5. Eu tô imaginando a pamonha pequena dele. É. Que essa daqui é a grande. Eu vou dizer, produção, por favor, pega ali. Tá ligado? Não, pelo pão, né? Você comprou de 5? Aí a pamonha. Você comprou de 5? É, tem a de 4 e tem a de 5. A de 5 é porque ficou grande demais a pamonha. Se a de 4 cabe dentro do grande, será? Tem mais café? Será? É. O bom é as pessoas não saberem o que é que tem dentro da xícara. Tem que adivinhar o que é que tem dentro da xícara. Tá ao vivo, né? Tá. Yes. We are. Podemos fazer as apresentações iniciais, né? Sim, sim. Do começo? Não Pois bem, estranho, como é a diria- galera, é a galera da produção. Você vê uma voz interagindo. Não é Cid Moreira, também não é Deus. Parece muito. Assim, né? Uma voz do além, É. não sei. É a produção, e a produção tem essa sacada, daqui a pouco você vai ouvir tudo. A galera da produção. Então, Vamos começar do início, ele diz. Começar do início, olha o Leonardo aqui. Leonardo à parte, a gente decidiu fazer essa live hoje porque isso aqui é um começo de um projeto. Eu sou Daniel, esse aqui é meu irmão Samuel, somos os responsáveis pelos designs que vocês veem na Cálido Humanos. Ali atrás está a terapeuta que está Ali comendo atrás uma vocês não pamonha, podem ver, mas ela está atrás. tá ali supervisando. Não o nosso atrás, o atrás de vocês, mas Porque é é complicado. uma questão de perspectiva, né, gente? Atrás está parado o celular, pronto. Atrás e na frente é uma questão de perspectiva, né? E é sobre isso a live de hoje. Está tudo dentro do tema. Bom, eu sou o Daniel Silva, eu tenho 25 anos, faço o sexto semestre da Faculdade de Administração pela Unip, e esse aqui é meu irmão Samuel. Se apresenta aí. Samuel Arruda, tenho 30 anos, eu leio desde os meus 15 anos, sou autodidata na questão dessa semeadura de reflexões e conhecimentos, né? E a intenção é, como meu irmão falou mesmo, é trazer um espaço onde a gente possa conversar, onde a gente possa falar sobre temas, conceitos, atitudes, um espaço realmente de conversa, não é aquilo que a gente estava falando anteriormente, antes de começar, a gente estava tendo um bate-papo aqui bem legal, e não é aquela ideia de, você pode expressar a sua opinião, aí você vai lá e expressa. Aí a galera vai começar a meter
meter a porrada em você. E às vezes é a mesma pessoa que te incentivou a expressar a sua opinião. É a pessoa que vai te criticar. Então, isso aqui tá fora, não faz parte. A gente já tem essa visão para que isso não seja implantado aqui. A nossa ideia realmente é fazer um espaço de bate-papo, de conversa, de trocar informação. Eu, com os meus anos de leituras e pesquisas e experiências na área literária e filosófica, Daniel, já com conhecimento dele, que ele traz da faculdade também de administração, mas ele também tem essa veia autodidata de ir atrás do próprio conhecimento, com aquilo que ressoa com ele, e ele vai muito pelo viés político, pelo viés de lutas de classe, de diferenciações, de etnias, entendeu? Cultural, e a gente vai tentar unir o que esses mundos têm de melhor. Naquilo que a gente experienciou, é claro, tem muita coisa para ser falada. Obviamente, não somos professores, não somos técnicos, somos uma pessoa como você. Só que tem um interesse em trazer esses conhecimentos e criar um ponto de conexão, não é isso? Isso. A gente sempre tem essas discussões que vocês vão ver em live, são conversas que a gente tem em família. Então, são perspectivas nossas, com estudos e um pouco de pesquisa por trás, mas também não é aquela coisa, eu não tenho um mestrado, eu ainda não tenho um diploma, então eu sou só uma pessoa comum falando sobre a minha realidade, né? E como é de conhecimento aí da maioria das pessoas, realidade é uma questão subjetiva, cada um tem a sua realidade, a sua perspectiva, o seu ponto de vista. Então, o intuito disso tudo aqui é a gente trazer uma espécie de discussão que está presa a uma bolha acadêmica, de formação, está presa na universidade essa conversa, está presa no exterior, e que ninguém fala aqui no Brasil, ou que ninguém se importa, ou que as pessoas acham que isso não... Como é que eu posso dizer? Isso não vai valer a pena discutir, porque quando, por exemplo, um dos assuntos que a gente vai abordar vai ser uma questão assim política, massificação da informação, sobre a live de hoje. E tipo, as pessoas, elas têm a impressão de que política é coisa de político, não é algo que a gente possa trazer para a nossa realidade, sendo que é uma coisa totalmente diferente, é justamente o contrário. A gente pisa o pé fora de casa, na calçada de casa já é política, entendeu? Já é tipo acesso, já é uma questão comum, onde todos vão pôr o pé nas calçadas. Então essa calçada, ela dá para um cadeirante passar, ela dá para uma pessoa que tem a mobilidade reduzida passar. Então é sobre isso, gente. Espero que vocês gostem, espero que a gente consiga instigar em vocês esse pensamento filosófico. Não precisa ser um pensamento crítico, mas se você quiser também, tá ótimo. Mas a gente quer um espaço onde todo mundo consiga explanar suas ideias e comentar, e evoluir, pensar e filosofar, porque é tudo de bom. Isso, a gente traz aquela ideia da arte que é a expressão, né? Então a gente traz a ideia da arte, a gente quer trazer um espaço criativo. Então a gente não vai se ater muito à precisão filosófica dos termos, à precisão política de certos assuntos. Não é aqui, a gente não traz informação. Informação já tem muito à torta e à direito nas redes sociais, nos meios de veiculação de informação. A gente não vai trazer mais informação, a gente vai trazer reflexão sobre essa informação. Que é aí onde a gente pensa que tem um certo descalibrado, ou a gente pode chamar de déficit, né? Porque a galera consome muita informação, né? Ou então produz muita informação, repassa muita informação nos dois lados, né? Dessa via de mão dupla, dessa grande avenida de mão dupla. Mas a reflexão, talvez uma reflexão criativa, filosófica, ela não acompanha a produção e o repasse dessas informações. Então a galera acaba... Né? A gente vê um exemplo da produção chegando aqui com um cafezinho. Vocês não estão vendo, mas tá chegando café aqui. A dádiva dos ninjas.
Porque chega nessa produção e essa massificação, a galera fala muito de democratização da informação. Sim, é um conceito, mas essa partícula democratização, me parece que ela não está associada à informação. Ela está associada ao acesso a essa informação. Então, quando você coloca essa questão da democratização, a gente precisa lembrar de uma passagem do Sócrates, ali relatada por Platão, falando sobre democracia. Há variadas interpretações, tanto de especialistas quanto de pessoas que se aventuram a criar uma interpretação própria, que é praticamente o nosso caso aqui, né? Mas tendo essa visão do Sócrates vai dizer basicamente o seguinte, eu vou fazer um resumo um pouco grosseiro, né? Para quem conhece, vá perdoando aí qualquer atalho que a gente pega, mas é porque realmente a gente está muito mais concentrado na parte de criar uma reflexão. Informação já tem muita, né? Então a gente quer agora criar para equilibrar esse jogo e criar um pensamento mais reflexivo sobre isso e trazer para a linha de ação pessoal, né? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isso vai me beneficiar? O que é que eu vou estudar Sócrates, Platão, Aristóteles? Vou falar de política? O que é que essas coisas vão me beneficiar? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Então a gente vai aqui conversar para a gente perceber que tem sim muito a ver. Então, e quem vem dizendo que não tem, ou tem algum interesse por trás dessa venda, dessa imagem, ou realmente é extremamente ignorante de sua própria condição social. Né? Então, a partir da nossa condição social, retomando aqui, o Sócrates vai falar sobre a democracia, né? Olha, é bacana, é legal, tudo. Todo mundo tem acesso e tal. Mas aí tem um problema também. Quando todo mundo tem acesso, significa que qualquer pessoa pode tomar decisões importantíssimas. E aí a galera vai achar que Sócrates deu a sugerir que o acesso fosse elitizado, ou fosse só uma... Eu não entendo dessa forma. Eu acho que Sócrates está sugerindo para a gente ter atenção. Olha, atenção, é legal, mas é preciso ter atenção. E ele vai emendar isso dizendo assim, a solução para esse problema, que qualquer um vota, todo mundo vota, todo mundo fala o que quer, todo mundo fala o que quer. O problema disso é que você pode colocar a democracia, ela pode colocar uma pessoa que é contra a democracia no poder. Né? Então, quer dizer, ela pode acabar se voltando contra si. Sim. E aí Sócrates vai sugerir, obviamente, é claro, que a educação seja a base para que você possa refinar e aprimorar, aperfeiçoar o mecanismo perceptivo do indivíduo que vai atuar na sociedade de forma anônima, né? De forma anônima, mas ele vai eleger, ou ele vai produzir informação, ou ele vai consumir informação, seja em qual área ele estiver atuando no meio social, seja ela virtual, ou seja ela política, ou numa área que seja confluente das duas, virtual política, política virtual, é preciso que o indivíduo ele tenha uma consciência um pouco mais... Eu não gostaria de falar a palavra esclarecida, porque é uma palavra já muito desgastada. Já foi muito desgastada com o tempo. Mas é a palavra que me resta. Ter uma visão esclarecida e possa ter critérios de elegibilidade. É o que a palavra inteligência significa. Não é esperteza, nem... Não, inteligere. É você saber escolher, selecionar dentre aquilo que tem. Então, essa massificação da produção dessa informação ou do consumo, ela oblíqua o seu inteligere, né? A sua inteligência, ou seja, a sua capacidade de escolher por causa dessa pressa, essa velocidade não te deixa, né? Não te deixa. Você entra no Instagram, você sabe como é, feeds, um atrás do outro, você sobe um pouquinho e aí você não consegue ter tempo de fazer essa seleção. Essa questão da massificação da informação é um grande problema que surgiu junto com a questão da democracia, porque a gente vai lembrar justamente de como funciona o ensino aqui no Brasil, o ensino público, privado,
onde o aluno é reduzido a uma nota numa prova e a uma média num boletim. E tipo, se você não tirar essa nota, se você não atingir pelo menos a média do local onde você estuda, você não passa, você repete de ano. Então, como é que a gente vai produzir novos intelectuais? Como é que a gente vai produzir novos Charles Darwin? Como é que a gente vai produzir novos Albert Einstein se a gente está preso num ciclo de avaliação em que os critérios são o quê? Decoreba? Muita gente diz que... Muitos professores já me disseram... Voltamos? Olá, tudo bom? Porque decoreba é uma questão de... Você não aprende, mas você passa de ano, não passa. É a mesma coisa como funciona com as faculdades. Muita gente gosta de dizer que tal pessoa comprou o diploma, tal pessoa, entendeu? Ela não se empenhou muito, mas é aquela questão. A gente pega um bocado de informação, joga no indivíduo, o indivíduo ele não sabe consumir tudo aquilo, ele se perde no meio daquilo e cadê o indivíduo no meio de toda essa informação? É aí que entra o problema. O indivíduo ele foi deixado para escanteio, enquanto essa massificação ela foca numa sociedade como um todo que exclui o indivíduo. Porque a sociedade ela é composta de vários indivíduos. Então, como é que você quer formar uma sociedade sem trabalhar um indivíduo? Sem você dar uma forma desse indivíduo ele crescer e se autoconhecer. Por isso que pessoas que estão no poder hoje em dia, por isso que a situação política no Brasil hoje em dia é isso. Porque o próprio sistema... Voltando de novo. Porque o próprio sistema, ele faz com que não tenha mais indivíduo, tenha só sociedade. E tipo, se você não chegar nessa média aqui, que o sistema, essa média aqui que está focando na minha mão, que o sistema ele estabelece, a pessoa está excluída. A pessoa está ali, vulnerabilidade social ou em qualquer outra situação não muito boa. Um grande pensador que fala isso, você vê que Daniel está na mesma, para quem conhece um pouquinho, Daniel está na mesma veia de Foucault, Michel Foucault. Você vê que ele está falando a mesma coisa que Foucault. Já leu Foucault? Não. Mas você vê que a estrutura do pensamento que levou Foucault a trabalhar certas questões que ele está levantando e que nós vamos levantar ali ao longo do tempo, Foucault vai falar. Por exemplo, quando Daniel falou sobre a questão da educação e desse consumo que já está na educação e na educação básica, tá? Eu tenho um filho de 4 anos, está lá no quarto aninho ali. E você já vê que ele já existe isso, cara. Às vezes ele não consegue contar do 1 ao 20, do 1 ao 18, mas a professora já está no 20, ela já está no 20, ela não quer saber se você está. Você tem que acompanhar, entendeu? Ela não quer saber se você está aprendendo. Ela tem uma grade curricular, um programa curricular que ela tem que obedecer. Então quer números, quer estatística. Raramente a gente vê uma professora que sai disso e ela vai e ela, como é que eu posso dizer? Ela instiga no aluno um dom que ele já tem, um talento, uma facilidade com que ele já tem para aprender aquilo ali ou para desenvolver certa atividade e que ela foge dessa grade curricular, ela bota novas coisas. Então se a gente... Não é desmerecendo os professores, nada disso, mas tipo, o sistema a qual eles estão submetidos é sobre isso, gente. E o professor, ele precisa ter essa voz que escape um pouco, ou pelo menos um pouco, desse sistema que já está viciado. Viciado em quê, gente? Em utilitarismo. O nome disso é que a gente dá é utilitarismo. Não tá, esse sistema educacional que a gente está propagando com o tempo, mas que vai mal das pernas, ele promove, ele se importa na promoção e na formação de empregados, de trabalhadores, que ganhem bem, mas que sejam trabalhadores. Mão de obra barata. Exato. Rebanho. Mas eu vou ser médico e vou ganhar muito, muito. Se você colocar isso sob perspectiva, não é muito. E outra coisa, se você colocar numa perspectiva de viés contrário, você percebe que você alinha mais com esse pensamento utilitarista
por causa de uma necessidade que foi implantada em você de insegurança, do qual você precisa correr mais e mais para ter mais. Você estuda para ganhar mais. Você tira um diploma para ganhar mais. Você passa num concurso, se esforça num concurso para ganhar mais. A nossa crítica, pessoal, não é relacionada ao indivíduo, mas o que se faz com o indivíduo, negligenciando suas necessidades mais básicas ou elevando essas necessidades básicas a um extremo que ele não consiga mais perceber aquilo que realmente move ele dentro desse complexo social. Entendeu? Então causa essa imagem para você, você consome, os seus pais já consumiram essa imagem, repassam essa imagem para você fielmente, essa imagem é consumida desde pequeno, você vai para a escola, pensa que tem escapatória, não tem escapatória, a escola já está trazendo essa imagem de volta, e aí você não consegue criar uma linha de raciocínio que possa sair dessa imagem, porque você nem percebe que está preso uma imagem. Entendeu? E tá aí o truque, tá aí, ó, o golpe tá aí, cai quem quer. Realmente, tipo, quando a gente olha para a grade curricular brasileira, não tem espaço para artista, né? Isso. Esse é o principal, assim, a primeira coisa que a gente vê, tem matemática, história, geografia, blá 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 blá. Filosofia, sociologia tem, né? Língua estrangeira talvez tenha, se você for de escola particular, provavelmente vai ter inglês e espanhol. Se você for de escola pública, talvez não tenha, entendeu? Então essa questão da massificação da informação, ela começa daí, né? Aí quando a gente cresce, a gente começa a aprender como o mundo funciona, né? Como existem pessoas que vão abordar uma menina na rua com uma questão de assédio, chamar ela de gostosa, esse tipo de coisa, que não é uma situação tão bacana nem para quem está sendo atacado por isso, nem para quem está vendo. Acho que a única pessoa que se beneficia disso é a pessoa que está praticando um assédio, que não é um benefício, né, gente? Você vê que ele nem se beneficia de certa forma, né? Porque ele acaba se expondo a pessoa a uma violência desnecessária, que é uma violência da ética. Isso. Tudo aquilo que agride a ética é uma violência no mais alto grau, entendeu? A galera pensa que violência pode ser Não, existe violência moral, violência intelectual. Uma vez eu vi o Pedro Cardoso dando uma entrevista no programa Provocações, para o Marcelo Tais, e o Pedro Cardoso falou, olha, das coisas mais difíceis para o homem conseguir se autoeducar nesse processo de descolar do machismo secular, essa secularização, sim. Né, do masculino sobre o feminino, é porque o homem pode aceitar tudo, a maioria pode aceitar tudo que a mulher seja melhor do que ele, mas ele não consegue aceitar que ela seja mais inteligente que ele. Isso ele não entendeu? Principalmente para as pessoas que se doam ao conhecimento, que gostam de conhecer. E ele falou dele, então ele falou das dificuldades dele, e falou do processo de autoeducação, que é um processo sofrido, que não é um processo que ele só dá para as filhas dele. Ele o cara com 50 anos, quase 50 anos, estava passando por um processo de autoeducação. E ele teve o auxílio da esposa dele, abrindo os olhos dele para atitudes que deflagravam no interior dele uma incapacidade que ele tinha de perceber a mulher dele como um agente atuante intelectual, tanto numa vida privada como no âmbito social. Entendeu? Então ele usava artimanhas e artifícios para poder se desviar desse caminho de percepção. Mas ele teve o auxílio dela e falou. E realmente a autoeducação é algo muito tortuoso o caminho, né? É muito estreito, muito tortuoso. É uma selva fechada onde você não tem guia. Então você vai comer do que tiver na frente, porque a barriga ela tá com fome. Então se a planta for envenenada, se a fruta estiver envenenada, você pode morrer ou passar muito mal. Ou se você der sorte de pegar uma fruta e não morrer dela, entendeu? Então, autoconhecimento é justamente sobre isso.
Você vê que Daniel estava falando sobre a questão da arte na escola ser quase marginal, né? E quando se estuda arte, se estuda mais história da arte, né? Você não pratica a arte. Você vê que a arte e a filosofia, vocês vão ver que a arte e a filosofia elas têm a mesma problemática. Como ela está sendo tratada na educação brasileira institucional, ela tem uma problemática séria. Entendeu? Então, a filosofia, eu, como sou um apaixonado por filosofia, por onde eu vou, as pessoas que me conhecem sabem, eu sempre trato de apontar questões filosóficas no cotidiano, entendeu? Com as pessoas mesmo, percebendo, ó, tá vendo? A filosofia, isso é filosofia, você faz filosofia. Filosofia tem muito mais a ver com fazer do que com estudar. Recentemente estava vendo uns vídeos do Olavo, embora seja um cara muito polêmico, mas ele diz tecnicamente falando, ele é muito bom. E ele falou uma questão sobre isso, ele diz, olha, a cultura filosófica, que é a história da filosofia, ela é 10%, cara, 20%. Todo o restante é você fazer filosofia, perceber que você faz filosofia. Então, a filosofia, quando eu converso com as pessoas, elas dizem assim, poxa, cara, eu detestava filosofia. Sócrates, Platão, essa galera viveu há, sei lá, 300 mil anos atrás. O que é que eu quero saber com isso? O que é que isso vai... Pra que eu vou saber o que esses caras pensavam? Entendeu? Olha como é que é vista a filosofia. Eu tenho um amigo que disse que o pior professor que ele tinha, que ele mais odiava, era de filosofia. Então, assim, a imagem do professor fica na matéria. Como o Daniel falou, quando você tem um professor que sai um pouco da voz institucional educativa e vai para uma voz mais individual, pessoal, pessoa a pessoa, eu, você, e consegue olhar para as suas capacidades e suas limitações temporárias, ele consegue te dar um gosto por aquela matéria que talvez você não tivesse se você não tivesse aquele tutor que agisse daquela forma. Saísse do institucional, eu venho aqui, te dou uma lousa, um trabalho, não sei o que, anoto, tem atividade de casa, tal, e se vira, não quer, 10 ou 0 e acabou. Assim, te julga dentro de um espectro muito limitado, entre 0 e 10. Entendeu? Então a filosofia enquadrada nisso, ela perde 80% da capacidade, ela perde tudo, sabe? Ela perde praticamente tudo. E a arte sendo vista como cultura artística somente, né? O problema aqui está na palavra somente, né? História da arte é fundamental. Ela é a história do mundo. Ela é a história da nossa evolução. Você vê só para você entender e perceber como a gente percebe a arte, né? Os cabalistas, aqueles de tribo mesmo, sabe? Não são os estudiosos, não, aqueles que o pai era cabalista, a mãe e o avô era cabalista, sabe? Tem toda uma cultura de cabalistas na família, né? Nos descendentes. Hereditariedade. Isso, e nos ascendentes todos cabalistas. Esses daí dizem que o homem, ele passou a ser homem quando ele conseguiu perceber o belo. Olha só. Quer dizer, então, o que trouxe a consciência humana foi a capacidade do homem, dentre todos os outros animais, aí tinha um homem lá no meio. Só que ele não sabia que era homem, não conseguia perceber a diferença. Né? E quando é que ele consegue ter essa percepção? Quando ele nota o belo. Então você vê, a arte, ela traz a consciência, ela é um flerte com o que está fora. Com um fora entre aspas, tá? Um fora entre aspas. Gente, a arte é tão real, isso que Samuel falou, que por muitas vezes a arte é usada para tratamento terapêutico para pessoas que não estão com a saúde mental tão boa. Então, é recomendado para essas pessoas, em alguns casos, tratamento artístico, terapêutico para melhoria, né? E para pessoas que também têm necessidades especiais, também é usado muito disso em escolas com professores não totalmente institucionalizados, que tem que se desdobrar ali para poder incentivar no aluno a questão do conhecimento, da busca pelo saber, né? A arte de ensinar. Sim. Então a gente, mais uma vez voltando para a questão da massificação da informação,
como eu usei aquele exemplo da questão do machismo, a gente cresce e a gente desconstrói isso na gente, de que a gente tem que respeitar as mulheres e elas são seres humanos, igual todo mundo, não tem muita diferença ali. Uma genitália vai diferenciar o que uma pessoa pode fazer do que a outra pode fazer, né? Então é meio absurdo, né? Mas tipo... Porque a nossa conversa mais com o valor, valores, né? Sim. Genitália não define valor. Sim. Então, continuando, a gente aprende, né? A sociedade, ela é machista, mas você era machista, você como indivíduo, e você representa o que é a sociedade. Então não adianta eu dizer que a culpa do machismo é a sociedade porque ela é assim. Então já eu me negando a eu mesmo mudar, mesmo que você ache que você já não seja mais machista, mas tipo, eu, com tudo que Oi, tudo bom? Eu, com tudo que eu já passei até hoje, me desconstruí aí de várias formas, ainda me pego falando termos machistas e mulheres que estão ao meu redor falam, Daniel, alô, né? Então, a gente tem que ter um viés de militância, mais ou menos, porque não é como se fosse aquela pessoa chata que vai problematizar tudo, não, mas tipo deixar de dizer que a sociedade é culpada por todos os males que há no mundo. À medida que a gente transfere essa culpa para a sociedade, a gente está se excluindo como indivíduo. E a gente se excluindo como indivíduo, a gente tem esse status de Deus na cabeça, de que a gente é Deus e que o resto são réis mortais, pecadores e machistas, digamos assim. Então a gente tem que mudar esse pensamento de dizer, eu sou realmente machista de alguma forma e eu preciso mudar isso em mim, eu tenho que melhorar. E como é que a gente melhora, né? De várias formas, inclusive conhecimento, né? Leitura. Você vê que você realça a importância dessas conversas próximas, essas conversas diretas, entendeu? E a importância da expressão de vocês, a nossa expressão, não é de vocês, como se vocês fossem alguém separado de mim, não. É a nossa expressão, ela é importante para que nós possamos nos conhecer e perceber os pontos que podemos aperfeiçoar. Não levar isso para um lado pessoal, no sentido de ser ofensivo, mas não levar para o lado no sentido de ser construtivo. Então a militância que meu irmão sempre vai enfatizar aqui, eu entendo como uma militância construtiva. Não é aquela militância para destruir o Estado. O Estado, ele é natural do homem. Os lobos se auto-organizam em alcateias. As abelhas se auto-organizam em colmeias. O homem se auto-organiza em sociedade. A sociedade é um efeito. Ela não é a meta do homem, nem o progresso do homem. Ela é um efeito da auto-organização que o homem cria, que o ser humano cria. Entendeu? Então ela é imanente, ou seja, ela vai refletir o que cada indivíduo faz, pensa, sente, está dizendo, está assistindo, está conversando. Então, isso aqui que Daniel falou, toda essa questão da militância, toda essa questão do autoaperfeiçoamento, não é aquela militância barata, no sentido de vamos para a rua, vamos bater panela, e pronto, e fica aí. Não, ela sabe, é uma automilitância com você mesmo, para que você possa aperfeiçoar os seus mecanismos de observação dos elementos que compõem a realidade. E com essa observação desses mecanismos, você poder tomar uma direção que propõe um autoaperfeiçoamento seu como você sendo parte dessa sociedade que compõe. E seu autoaperfeiçoamento vai ser automaticamente uma parte do autoaperfeiçoamento da sociedade. Então, a militância que o meu irmão propõe, que ele quase sempre vai tocar nessa militância, é essa automilitância.
essa auto-observância. Você vê que parece, para quem é religioso, para quem não é, mas para quem conhece, a gente tem aquela figura histórica de Jesus e ele fala: vigiai e orai. Jesus está pedindo para você ser um militante, mas não é o que ele falou. Observância, observa com confiança, observa com construtabilidade, com um sentimento de construir um novo. Isso. Porque não adianta bater no velho. Isso nunca resolveu. Quem estuda história sabe. Basta você ler um pouquinho de história. Vai à Revolução Francesa, pronto, só a Revolução Francesa. Você já vê que não adianta bater, não é isso. Quem quer bater, beleza, vai lá, mas a gente precisa de artistas do pensamento, artistas da conduta, artistas da ética. Nós precisamos de artistas do sentimento. Eu acho que é isso que a Calidon propõe. Que a gente possa, juntos, trocando essas ideias, expressando os nossos sentimentos, Fabiana, os nossos sentimentos, as nossas expressões, as nossas implicações, a gente possa perceber o ambiente que nós estamos vivos. Alguns pensadores, principalmente os orientais, dizem: o peixe não percebe que ele vive na água. Se um peixe pudesse falar e você dissesse: você vive daí na água, o peixe ia virar para você e dizer: o quê? Que água? Água? Esse cara tá louco, tira esse cara aqui. Entendeu? Então a gente tem que perceber, a gente não pode ser como eles, né? Se a gente tem uma capacidade de poder ir um pouco mais além, essa capacidade precisa ser atualizada. Sim. E aí entra, para quem entende um pouco para quem já leu um pouquinho de filosofia, vai entrar a ideia de devir, pessoal. Então a gente tenta entrar nesse fluxo. É isso, devir na filosofia é o que na espiritualidade a gente chama de fluxo. Entendeu? Está sempre vindo, está sempre mudando. Tá sempre... Só que não é uma mudança que desconstrói o que está aí. Não é necessário desconstruir o que está aí. Mas reavaliar os conceitos que seguem as nossas ações. Quando você toma uma ação, significa que você já tem uma reflexão, consciente ou não, sobre aquilo que você vai agir. É aí, nessa coisa anterior à ação, que nós tentamos trabalhar. Por exemplo, a Calidon Humanos tenta lhe dar uma melhoria energética, uma melhoria corporal, uma melhoria mental, sentimental. Porque quando você sair por essa porta, a porta está ali, tá? Por aquela porta. Socorro. E você for tomar as atitudes que tem que tomar na vida, no trânsito. Poxa, quando você sair daqui, você vai direto para o trânsito. Então, se você sair relaxado, se você sair bem, se você sair alinhado, se você sair equilibrado, harmonizado, bem com o seu propósito, com quem você é, com o seu melhor, lá fora suas atitudes vão ser as melhores possíveis. Entendeu? Então a gente sai dessa imensa divisão caótica de corpo. Já começa aqui dentro. Né? O meu corpo é uma coisa, a minha mente é outra, meus sentimentos são... Não, gente, é uma coisa só. É uma coisa só. Agora é uma janelinha. Você está vendo as coisas por uma janelinha. Entendeu? Por quê? Você quer ver? Você vem aqui para cá, você faz uma massagem simples, relaxando. Seu corpo relaxa, sua mente relaxa junto, e suas emoções relaxam juntos, e a sua energia já fica alinhada para que você, como efeito de um relaxamento, você fez uma coisa, você ganhou 3, 4, 5 junto. Entendeu? Então como é que a gente pode falar que existem coisas separadas umas das outras e que elas não se intercomunicam entre si, ou até se intercomunicam, mas você precisa ter uma pessoa, um intermediário, ou alguém que faça isso por você, que aí entra a ideia de sacerdote, entra a ideia de você colocar uma figura que sempre tem alguma coisa de divino, ou mágico, ou metafísico, que faça uma coisa que você não consegue fazer. Aí isso passa por quê? Sabe o que é pior? Isso passa para a política. Uma criatura humana como eu, você, de carne e osso,
que vai fazer por você e pelos seus e pelos que você conhece e não conhece, alguma coisa que você mesmo não pode fazer. Ou seja, você transfere tanto o seu poder como a sua responsabilidade. E aí o que acontece? Quando um cara falha, porque ele é humano e ele vai falhar, ele é humano. Martin Luther King batia na mulher, John Lennon batia na esposa. Quer mais? Gandhi fazia experiência lá que ele dormia com as sobrinhas, com a galera lá e tal. Que horror. Ninguém sabe o que ele fazia, mas todo mundo acredita que ele não fizesse nada demais, né? Ele mesmo dizia que era uma autoexperiência de autocontrole. Vamos acreditar no cara, mas enfim, você vê, tem uma partícula no ser humano que é inferior à sua condição de potência, ou seja, o ser humano pode ser mais, mas e não é na base do acreditar, tá aí, poxa, a gente vê as mesmas pessoas tendo capacidades para fazerem atos nobres, mas as mesmas pessoas têm uma capacidade para fazerem atos que Bárbaros, né? que jogam a vida no lixo. Então a gente precisa ter uma direção, e a direção é a vida, é a dignificação da vida. Ela merece essa dignidade. Então qualquer atitude nessa direção é o que Platão chamava de bem supremo. Os filósofos da Grécia chamavam de bem supremo. Fica uma coisa muito abstrata, e é por isso que a galera não gosta muito de filosofia, né? Porque fica uma coisa muito metafísica, muito estratosférica, o ar fica rarefeito. A verdade absoluta, o que é isso? Isso existe? Pois é, e aí ninguém trabalha esses conceitos, você tem que pagar um curso de filosofia, ou tem que entrar na academia, na faculdade de filosofia, e não é bem assim, gente, não é bem assim. Vocês estão fazendo filosofia todo dia, vocês estão fazendo arte todo dia. Poder encarar esse mundo como a gente encara e fazer as nuances, os desdobramentos sentimentais que a gente faz para poder superar as dificuldades que se aparecem, tem que ser artista. Dessas habilidades não estão com Picasso, com Leonardo da Vinci, com Michelangelo, com Rafael, não, gente, tá aí com a gente, faz parte do nosso cotidiano. Eu vou fazer um link agora com mecânica quântica, trazendo uma biologia quântica dos campos morfogenéticos, só para você ter uma ideia. O Japão, vocês sabem que é um arquipélago, né? Ele é um conjunto de ilhas. E em 2006, alguns pesquisadores fizeram uma experiência muito bacana. Eles foram numa ilha onde vivia uma tribo lá de macaquinhos, e todo dia jogava laranjinha lá na praia. A macaquinho vinha, comia laranja, aí eles começavam a jogar, os outros macacos vinham, comiam a laranja suja de areia, toda suja, eles vinham lá e comiam. Até que fizeram isso todo dia, durante alguns meses. Até que um belo dia, uma macaquinha feminina ela veio lá, pegou a laranjinha, e antes dela comer, ela foi lá na água do mar, passou a laranja no mar e depois comeu. E aí a galera anotou, pô, já foi uma conduta diferente aqui, né? E aí começou. No outro dia, no dia seguinte, eles foram lá. Já alguns macacos, já não era mais somente a macaquinha, mas alguns macacos já faziam isso. Pegava a laranjinha, limpava lá na água do mar e comia. Com o passar de algumas semanas, toda aquela colônia de macacos já fazia a mesma coisa que aquela macaquinha começou. Bacana, campos morfogenéticos. Todos os macacos estão juntos, eles estão vendo, vão de certa forma imitar. Só que uma coisa chamou a atenção, eles foram para uma antes daquela e fizeram a mesma experiência. Pegaram a laranja, jogaram lá e veio o macaco. O macaco veio, pegou a laranjinha e lavou na água do mar e comeu. Ou seja, ele já não teve aquela conduta que os outros tinham anterior. Ele recebeu a leitura daquela nova informação, mesmo sem ver. As ilhas eram muito distantes uma da outra. Os macacos não tinham, as tribos de macacos não tinham comunicação. Um macaco não tinha como ver o que o outro estava fazendo. O que explica isso? A mecânica quântica fala, né? E a gente vai falar aqui de uma forma totalmente direta. Campos morfogenéticos. A atitude de um levou com que aquela informação
repassasse para todos os outros, mesmo aqueles que não conheciam diretamente aquela condição. E isso, gente, não se aplica só a essa experiência com macaquinhos. Isso se aplica a todos nós. É por isso que grandes figuras da história conseguiram nos comover, mesmo sem a gente nunca ter tido a experiência direta com eles. Não está lá, no contexto. Porque eles trouxeram uma informação diferente, ou talvez modificada, uma visão diferente sobre algo que já estava aí. E nós, sendo leitores dessa história, ou apenas não leitores, às vezes você encontra pessoas que nunca tiveram um contato com a história de Jesus, tendo atitudes nobilíssimas, maravilhosas. Campo morfogenético. Tá vendo, pessoal? E isso é para vocês verem que cada situação, cada estado mental, cada sentimento que acontecem com vocês, acontece no mundo inteiro. Teoria do caos fala isso também, né? Sim. Bater de asas de uma borboleta. Isso é uma redução grosseira, tá? Bem grosseiro. Esse negócio de bater de asas de uma borboleta em tal canto vai gerar um furacão. Isso é uma redução muito grosseira da teoria do caos. Ela é muito mais complexa do que isso aí. Mas para nosso bate-papo aqui inicial, ela serve. Por que a gente está falando isso tudo? Para realçar a importância da gente começar a tomar uma direção de atitudes e comportamentos que não estão lá fora, gente. Estão aqui. Eles estão sempre aqui. A gente tem que perceber e parar de querer mudar alguma coisa lá fora. Para os filósofos, principalmente os modernistas e os do século XXI, já percebe que essa questão de fora não existe. É tudo dentro. Não tem fora. Fora da onde? Porque se eu tomo uma atitude aqui e essa atitude influencia até pessoas que não me conhecem, uma atitude dentro da minha mente. Eu decidi pensar em coisas diferentes. Eu decidi tomar caminhos para soluções de problemas ou resoluções de problemas de uma forma diferente. Isso vai ativar a mesma atitude em pessoas que não conhecem você. Entendeu? Então isso realça ainda a importância que agora, trazendo de volta lá para a massificação das informações, da gente conseguir olhar para essas informações com inteligência, inteligere, ou seja, capacidade de escolher, que a gente estava falando no início, né? A gente aqui volta lá para o início da nossa conversa, inteligere, ou seja, capacidade de escolher entre, inteligere, eleger dentre. Essa é um pilar principal, não só para a sociedade, mas para o próprio indivíduo, entendeu? Ser capaz de selecionar aquilo que pode. E qual é a direção? Você selecionar para quê? Seu gosto pessoal? Não. Hitler? Hitler fazia o que ele queria. Ele queria aquilo ali, ele selecionou só o que ele queria, aí deu certo. Aí ele foi lá e toma aí o nazismo aí. Bacana, show de bola. Né? Não é isso, não é somente o que você quer, mas aquilo que pode direcionar as suas atitudes e a nobreza dos seus sentimentos para dignificar a vida, entendeu? Em prol da vida. Não é isso aí, né? Gente, creio que a nossa live esteja chegando ao fim. 50 minutos é muito pouco. 1 hora também é muito pouco, mesmo se a gente for fazer outra live que dure mais tempo, acho que, sei lá, é muito pouco tempo. Mas eu espero que com o que a gente tenha falado aqui, cansado, apesar dos problemas técnicos, parte disso é culpa do meu da minha capacidade de me distrair com qualquer coisa a cada milissegundo, me desculpem, mas a gente espera que com essas lives que a gente vai começar a fazer, você se sinta interessado em saber mais sobre você mesmo. O que é sobre isso, gente? O que é a vida se não uma grande jornada de autoconhecimento, né? E quando a gente se conhece, a realidade ao nosso redor trabalha para o que a gente não quer usar, queira fazer ou deseja fazer. É uma questão de propósito, né? A realidade ela se molda ao seu redor à medida que você sabe mais sobre você mesmo
E quando você sabe mais sobre você mesmo, você sabe mais sobre o outro. Você entende suas necessidades, você entende a necessidade do outro, você entende o impacto das suas ações em cima do ambiente que você está. Então, isso, sei lá, essa jornada do autoconhecimento vai despertar vários interesses que as pessoas elas podem ter, inclusive uma coisa que se fala muito é ecossistema, clima e meio ambiente, né? Que está sendo uma pauta muito urgente, né? Que a Greta Thunberg, ela trouxe essas pautas, né, nos consulados europeus, e não é brincadeira, gente. O mundo está acabando. Os sistemas que gerem o mundo estão trazendo a deterioração desse meio ambiente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que vai trazer sustentabilidade, o que vai trazer algo novo. Não é porque a gente está no século XXI, que já vimos de tudo, já vimos o que veio antes de Cristo, o que veio depois de Cristo, e que está tudo criado. Não, gente, não está tudo criado, não. Não, o bem não. O bem, ele precisa de agentes. Isso. E por mais que tenha, sei lá, Odisseia e Ilíada, que são uns livros desse tamanho assim, a arte da guerra, a Bíblia, que são uns livros um maior do que o outro. Aquilo ali, gente, não é o conceito final, terminado, pronto, bonitinho, não. Uma coisa muito boa do ser humano é a questão do autofagismo. Acho que eu estou falando isso errado. Mas é a capacidade do que o ser humano tem de consumir, o que o ser humano faz. Então não é porque a gente está trabalhando em cima de um conceito já visto, revisto, debatido lá antes de Cristo, que isso não tem mais nada para ser visto. Não, gente. Eu sou um ser humano que respira e tem um corpo e alma e carne e osso, e eu tenho a minha realidade, eu tenho a minha visão das coisas. Ele também tem. Então a gente está querendo aqui que você também tenha a sua visão das coisas, e que a gente quer que você entenda que através disso aqui a gente tem a intenção de que o mundo fique melhor. Se você está bem, se eu estou bem, se ele está bem, a gente não vai ficar julgando o próximo. A gente não vai poluir o meio ambiente. A gente não vai dificultar a vida do outro. Porque a nossa vida está muito boa. E para que eu vou dificultar a vida do outro? O bem que a gente tanto tem esperança que seja visto lá fora, quando a gente sai de casa, ou quando a gente acessa o celular. Boa noite, socorro. Boa noite, socorro. Ele tem que ter uma origem. E a origem da sociedade é o indivíduo. O indivíduo, quando toma ciência de si. Então, quando você toma ciência de que o bem ele precisa de agentes, né? Então aí ele começa a ter uma possibilidade de ser produzido. A vida por si só, ela traz as condições para que isso seja feito, mas essa precisa de uma percepção para isso, né? Então o nosso trabalho aqui é que a gente possa auxiliar na capacidade dessa percepção ser atingida, ela ser aperfeiçoada, sempre tratando isso como um projeto, sempre tratando isso como um processo, não bem como uma meta final, mas como uma direção, ou seja, não andar ao léu, qualquer coisa que eu faça é bem, basta a minha perspectiva. Não é bem assim, não é bem assim. A gente precisa de um bem que possa ser compartilhado, que possa ser revivido por outras pessoas e seja retrabalhado, possa ser feita alguma coisa sobre ele. Para nós, essa é a ideia do bem. Não é também uma ideia baseada numa coisa útil. Só é bom aquilo que é útil. Não é bem assim. Entendeu? Eu não posso pular de um extremo para outro e achar que eu estou criando um novo, que você não está. A ideia é você poder, mesmo oscilando, essa oscilação ela tem uma direção. Né? E essa direção, que essa oscilação, tanto emocional quanto mental, quando das condutas humanas, umas com as outras, relacional, ela tem a direção, e essa direção é o bem que te acompanha, que está junto com você, respeitando os seus valores, respeitando os princípios e criando um ambiente, um campo, onde a gente possa, com esse bem, atuar de maneira positiva. Quando a gente fala de positivo, não é um positivo apenas
do pensamento positivo. O pensamento positivo é muito importante, mas ele não pode ficar ali, ele tem que tomar uma expressão ativa. Então, quando a gente sempre fala de positivo, vocês vão ver a gente falando muito em positivo, a gente sempre tenta juntar dentro da ideia de positivo o proativo. É um positivo que vai lá. É o positivo que quando vê na fila do supermercado alguém sofrendo um racismo, toma parte, sabe? Porque não é uma pessoa que está sofrendo racismo. É o ser humano que está sofrendo. É o ser humano inteiro. É a consciência humana que está sofrendo com a desconstrução de algo realmente positivo. Entendeu? Então, não pode olhar, o fulano ali está sofrendo alguma coisa, vamos sair, vamos cair fora ou fingir que não vê. Não, são duas atitudes horríveis. Sim. O racismo e o fingimento de que não vê. E a omissão. É uma agressão contra a consciência humana que está tentando, sabe, florescer. Ela está tentando o seu lugar ao sol, mas ela precisa dos agentes. Eu, vocês, nós. O racismo é uma estrutura que se usa de um agente que é racista para oprimir uma pessoa. Então, se há uma estrutura contra um organismo vivo, a estrutura perde porque ela porque ela é uma estrutura, ela não é um organismo vivo. Então o organismo, nós como seres humanos somos um grande organismo aí de 9 bilhões de cabeças diferentes, né? Gaia. O planeta Gaia, Mãe Terra, né? O que vocês preferirem chamar. Então, quando a gente tem uma luta do organismo contra uma luta estrutural, a luta estrutural ela já perdeu porque ela é de uma estrutura, gente. Se a estrutura é feita de pessoas são organismos que a gente consegue trabalhar e a gente consegue fluir, né? Concordo, socorro. O mundo precisa de mais amor e ao próximo e respeito. Nós precisamos de mais amor ao próximo e respeito. Eu preciso mais disso, ele também, minha mãe também, tá bom? Então a gente pegar esse discurso e internalizar pra gente. Eu preciso respeitar, eu preciso amar o próximo, eu preciso perdoar, eu preciso deixar ir. Quando a gente perdoa, a gente deixa ir. Uma coisa que mãe sempre disse pra gente. Depois que ela descobriu o Reiki e a questão da física quântica, da ciência quântica, né? Ela aprendeu a deixar ir várias coisas. Então, pra mãe, ela sempre me diz, olha Daniel, perdoe, me desculpe, deixe ir, não guarda isso, porque isso não vai trazer nenhum bem para você. Quando você solta aquilo que te machuca, ele também te solta. Sim. Então, quando você solta esse prejuízo pessoal, aquela coisa que te causa dano, essa coisa que te causa dano também te solta, né? Então a gente tem medo, essa questão de ficar solto, a gente sempre tem medo da liberdade, porque a gente fica um pouco desorientado sem saber o que fazer, e é natural. Se você às vezes entende que você está um pouco perdido, preste bem atenção, talvez seja uma nova etapa nessa promoção de autoliberdade que você está adquirindo. Agora, a gente causa essa autoliberdade trazendo sempre a ideia do bem. Ela só é útil para que se faça o bem, porque se você vai fazer alguma coisa que causa prejuízo ao outro, que é o entendimento de mal, né? Significa que você ainda não tem a capacidade de lidar com uma liberdade que sempre é muito precisa com a responsabilidade. É quase uma palavra só. São duas palavras para uma coisa só. Liberdade e responsabilidade. Talvez a gente precise criar um neologismo aqui para... líder responsável. A gente é artista, tá? Neoliberal, não tá na moda, né? Fazer essas coisas. Então, vamos lá, né? A gramática é bacana e tudo, mas a gente tem que furar ela. A gente entende as realidades como um campo cheio de furinhos, uma peneira, né? Ela é permeável. Algumas coisas ficam lá no nível, né, do lado de lá da peneira, seja lá onde for. E algumas coisas passam. Acho que o lado de lá está bem separado hoje em dia com quem tem mais dinheiro e com quem tem menos, né? Que a realidade nossa senhora, é totalmente diferente para as camadas social aí
pirâmide. E quando a gente fala lado de lá, não é que a gente seja conivente com essa ideia de separação, não, é justamente para criticar, não existe lado de lá. Como assim? Existe lado, calma. Não tem essa ideia, você já começa a separação. Você já dá classes, estruturas, sistemas e tal. Raças, orientação sexual. Exatamente. Agora, quando você trata, como o Daniel falou, de organismo, aí não. Aí, entendeu? Você percebe que você tem um braço, mas ele é um organismo dentro de um outro organismo. Ou seja, se a ponta do meu dedo dá ruim, todo o meu corpo fica ruim. A atenção se vira toda para a ponta do meu dedo que está doente. A ponta do dedo. Podia não ser nada, mas para o corpo é tudo. O corpo ele precisa de todas as partes, porque todas as partes estão vivas. Uma parte do corpo morta compromete todo o corpo, entendeu? Por isso que entre a luta entre organismo e estrutura, o organismo vence, porque ele consegue ter uma capacidade de ultrapassar qualquer nível escalar em que ele se encontre. A estrutura, para fazer isso, ela precisa ser destruída e ser levantada. Demora muito. Entendeu? Então a natureza avança por essas questões porque a natureza ela se auto-organiza, se auto-entende como um organismo. Pois é, gente. A produção ali já tá fazendo assim ao tempo, já deu, acabou. Então a gente vai. Galter, concordo, o mundo muda com a mudança da mente. É só isso. Sim, concordamos e foi sobre isso a live de hoje, gente. Isso. Então vocês vão ver a gente uma vez por semana por aqui, toda sexta-feira, 6h30 da noite. Comentem, dê like, compartilhem, viu? Se inscreve, arrocha pra cima. Compartilhe se você achou esse conteúdo útil, né? Se você achou útil, se você quer mostrar pro seu cachorro, pro seu papagaio. Não, brincadeira. Se você quiser mostrar pros seus familiares, sei lá, uma roda de amigos, conversar, gente. Da minha parte, se eu de alguma forma ofendi alguém, se eu ofendi alguma suscetibilidade, alguma sensibilidade, não é esse o intuito. O intuito é a gente poder observar um pouco mais além, mais dentro. Não é um além que está fora lá, não é um além que te dispersa e te joga para... Deus onipresente, mas ele está só na igreja. Não é hora para discussão religiosa. Calma. É para o próximo vídeo. Estou tentando aqui finalizar, pô. Pois é, a Gaia acabou de entrar, a gente vai fazer A gente falou de Gaia aqui. Né? A gente vai fazer uma programação semanal, gente, para vocês acompanharem nossas lives, interagem com a gente, porque é isso que a gente quer, que vocês comentem, falem mesmo, entendeu? Isso. Não estamos aqui para julgar ou para qualquer outra coisa, a gente não quer que esses comentários sejam respondidos com críticas, sabe, gente? A gente tá aqui para se ajudar, a gente tá aqui para crescer junto. Isso. E é sobre isso, gente. Aqui não é uma ideia de palestra onde tem um camarada no ponto alto. Ou eu tenho um diploma. Isso. Não temos. Ou então, eu sou o fundador de uma mega empresa. E vocês estão atrás de mão de obra barata que estudou em Harvard. Tipo Elon Musk, né? Elon Musk tem essa frase. Ele diz, eu não estudei em Harvard, mas quem trabalha pra mim estudou. Em então, Harvard. o cara estuda em Harvard, aí vai trabalhar pro cara. Mão de obra barata, cara. Você sabota a sua capacidade artística. Então, muitos temas vão ficar para os próximos vídeos, né? A conversa aí conversa para 1000 anos aí. Aqui foi um experimental. Aqui é um campo, como os místicos falam, uma egrégora de experiências, de experimentações. Compartilhem com quem vocês acharem que esse conteúdo seja útil. A nossa intenção é isso, é interagir, é compartilhar. Então falem, comentem, fiquem à vontade, tá? Não queremos a ideia da crítica no sentido de dizer precisões conceituais. Você está errado nesse conceito. Não é isso. A gente está procurando construir um bom mundo. Que ele seja bom. Que eu possa olhar para o mundo e dizer, esse é um mundo bom. Né? Agora, se ele está com muitas complicações, ou se ele está numa estagnação evolutiva, que não anda,
para cada uma pessoa que eu tenho que procura praticar o bem, eu tenho uma pessoa que procura desandar, ou desalinhar, ou quebrar no sentido de destruir, né? Em vez de desalinhar para criar, né? Que é isso que a gente propõe. O que a gente propõe? Que o professor saia um pouco dessa ordem, saia um pouco dessa ordem e seja capaz de poder criar a sua própria voz, expressar a sua própria voz, a sua própria capacidade, para que ele ensine isso ao aluno. Diz, olha, beleza, você quer ser médico, advogado e tal, cumprir seu papel social, bacana, mas seja artístico no que você faz. É o que Nietzsche falava, estilo, né? Tem estilo, não é só na estética, não é só na ideia de estética. A gente é assim, né? Na ideia de estética, a gente traz a estética para cá. Tem estilo no sentido de ter um estilo construtivo, tem um estilo que preserve o belo, o bem, que incentive isso e que saia da ordem para construir uma ordem mais bonita, mais ampla, mais útil, mais bacana para a maioria das pessoas que você conseguir, né? Tá bom? E na próxima live vai ter um outro tema aí. A produção aqui tá nervosa, já tá umas 70 minutos de live. Tá meia hora tentando encerrar a live e não consegue. Então, sim, Galter, estamos juntos em um só propósito, que é o conhecimento. Então, a gente se vê por aqui. Uma boa noite para vocês. Abraço, gente. Abraço, boas vibrações, paz, amor, sucesso. Muito obrigado para quem... Comentem aí. Comentem, dá like, se inscreve. É a segunda vez que eu não sei. Eu vou pegar um jeito, gente. Eu juro para vocês. Mas é sobre isso, gente. Uma boa noite. Um beijo para vocês. Um abraço virtual. Usem máscara. Passem álcool gel. Não tá brincadeira. Situação que a gente tá vivendo hoje em dia. Isso. E é isso, gente. Tchau, valeu! Tchau.